Eu fiquei feliz demais. Eita. Pergunta? Eu fiquei muito feliz, hein? Porque 6 horas da manhã que ia fazer acho que 5 graus. Nossa. E aí eu ter que ficar numa área que não é fechado, né? Ia ficar à frente do... Que tem tipo uma lanchonete aqui dentro, pegando o Wi-Fi de lá e frio. 5 graus para nós que nós estamos tomando açaí, ó. Sorvete. Vamos orar então, galera? Vamos fazer uma oração aí? Fecha o olho aí. Agradeço a Deus por esse tempo. Que bom, né? Esse tempo aí da gente se reunir juntos aí em família, né? Como reino, como igreja. Fecha teu olho aí que você possa pedir para Deus aí falar com você nesse tempo. A gente sabe que onde o Espírito Santo do Senhor está ali a liberdade. Eu creio que existe uma liberdade do Espírito aqui entre nós. Né? Eu creio que o Espírito Santo tem algo para falar ao teu coração de uma maneira específica nessa hora. Então fale com ele nessa hora. Fale, Espírito Santo, eu estou abrindo a minha vida, eu abro meu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua palavra, Pai. Nós nos expomos a tua palavra nessa hora. Espírito Santo, nós queremos ser ouvinte nessa hora, Pai. Nós temos falado para tantas pessoas, ó Pai, temos ministrado, ó Pai, os nossos discípulos, mas agora nós queremos ouvir. Fale isso para o Senhor agora. Fale, Deus, o Senhor tem me usado para falar, mas agora, Pai, eu quero que o Senhor fale comigo também, ó Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Pai, nós não queremos apenas aqui cumprir, ó Deus, um ritual, ó Deus. Nós não queremos cumprir aqui um protocolo, ó Deus. Nós não queremos apenas estar aqui, ó Pai, porque nós somos convocados, ó Pai, para participar desse tempo aqui, dessa reunião. Pai, mas nós queremos estar aqui, ó Pai, e aproveitar cada momento, ó Deus, dessa célula. Fala conosco, ó Pai, ministra o nosso coração. Espírito Santo, fale tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Deus, aquilo que não é para eu falar aqui nessa noite, ó Pai, fecha os meus lábios, ó Pai, não quero falar nada da minha carne. Espírito Santo, fale tudo que o Senhor tem para dizer nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Só pedir para você mutar aí o teu microfone, fazendo um favor. Galera, então a gente está nesse tempo aí, né, de recomeço, né? O pastor Cezinha tem ministrado, tem liberado isso sobre nós, né? E a célula passada, né, nós falamos sobre o recomeço, não sei se chegou para todos aí, mas a gente falou sobre o recomeço de Noé, né? Algumas posturas ali que Noé teve e tal para o recomeço dele. Nós estamos num recomeço, né? Falando nesse tempo profético, depois desse, a gente tem crido que essa pandemia, né? Ela vem para marcar um novo tempo e nós cremos mesmo nesse recomeço, né? Noé ficou ali uma quarentena dentro da arca e depois que termina ali a quarentena dele, ele recomeça de uma maneira muito interessante. Então nós falamos ali sobre várias marcas, né? Desse recomeço de Noé. E a gente vai continuar nessa pegada. Na verdade, eu iria ministrar aqui hoje sobre o recomeço de Moisés. Eu até falei, acho que célula passada para os meus discípulos aqui, que nós estamos sendo ministrados sobre vários recomeços, né? Então, hoje eu iria ministrar sobre o recomeço de Moisés. Mas essa semana eu recebi a célula com o pastor Cezinha e ele falou sobre o outro recomeço, o recomeço de Pedro. E eu pedi para ele para nós inverter os recomeços. E hoje nós vamos falar sobre o recomeço de Pedro. Mas antes de nós falar desse terceiro recomeço, ou do segundo recomeço, né, pela ordem, eu queria só relembrar, né, o culto de domingo, né, você que é aqui de Laranjeiras, e se você não é aqui de Laranjeiras, eu desafio você a assistir a última ministração do pastor Cezinha aqui de Laranjeiras, que ele falou sobre a esperança, né? Sobre nós, né, termos essa esperança em Cristo e crer, né, que isso tudo que está acontecendo vai passar.
Hoje eu tive uma conversa bem legal com um amigo meu que trabalha na rádio aqui em Laranjeiras, e ele falou, eu passei lá tomar um café com ele, conversar com ele, e ele falou, acabei de sair de uma reunião aqui, estava conversando com o pessoal da equipe, ele é um dos diretores ali da rádio, e ele falou, acabamos de ter uma reunião aqui, eu falei para a galera, ele vai na igreja também, ele falou, eu fizemos uma reunião aqui, eu falei para nós parar de dar, de enfatizar tanto as notícias ruins, né? E assim, pegando um pouco daquilo que foi ministrado domingo, né, pelo pastor Cezinha, ele falou, ó, vamos começar a noticiar mais o tanto de pessoas recuperadas que nós temos na nossa cidade, o tanto de pessoas curadas, né, desse vírus. Lógico, vamos informar ali o tanto de mortes, o tanto de pessoas infectadas, mas vamos dar mais ênfase para essa galera, para o povo, né, para a galera perceber que a gente tem esperança também, que vai passar, que vai melhorar. E vai mesmo, já tem melhorado, né, essa questão do Covid, né? Tem melhorado, sim, a gente crê que vai passar. E, assim, eu estou falando aqui com líderes, né? Eu estou falando aqui com a maioria de vocês que lideram pessoas, lideram célula, e, assim, algo que nós precisamos nos lembrar. A nossa célula, né? Você que está fazendo presencial, você que está fazendo online, a nossa célula, ela precisa ser um ambiente de esperança, né? É normal, né? Hoje o papo nosso, né? Você vai conversar com alguém, qual que é o papo? Ah, já tomou vacina? Quantos que morreram? Fulano. Então é normal a gente, por exemplo, começar uma célula e esse assunto acontecer, né? Alguém puxa o assunto ali e tal. Mas as nossas células, elas devem ser um ambiente de esperança. Falar do problema, sim, a gente não vive num mundo paralelo a esse mundo que tá por aí, né? Mas a gente precisa pregar uma esperança. E a esperança que nós temos é Cristo, né? Então, essa introdução, eu queria só bater nessa tecla. Nós somos os mensageiros da esperança. Eu e você, nós precisamos dar uma palavra de esperança, né? Não digo ser alguém que carrega um pensamento positivo, né? Não nesse sentido, mas que tem uma convicção mesmo, que logo isso vai passar, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Logo a vacina vai chegar para todo mundo, logo essa doença vai passar, a gente vai saber conviver mais com ela. Então, lembre-se, eu e você, nós somos mensageiros da esperança, né? E esses três textos aí que nós falamos, só um pouquinho. Acordou o Isaac aqui. Esses três textos que nós falamos aí, eles falam de esperança. Então, o primeiro deles, e nós vamos ler, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia fala assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou. Essa palavra regenerar é gerar outra vez, né? É um recomeço. Ele está falando aqui que ele nos reiniciou, digamos assim, porque em Jesus ele não veio fazer a humanidade, ele veio reiniciar a humanidade, ele veio recomeçar a humanidade que já existia. Então, a partir de Cristo, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio de Jesus. É aquela frase que a esperança é a última que morre,
Alguns usam até como versículo, né? Ah, como diz aquele versículo, a esperança é a última que morre. Não é um versículo, mas poderia ser um versículo se fosse diferente. Se o versículo fosse assim, a esperança é a primeira que morre. É porque foi que Jesus é a nossa esperança e ele morreu. Né? E é por causa que a esperança, por causa que Jesus morreu, nós temos esperança. Né? Ele é a esperança viva. Então a esperança é a primeira que morre, a primeira que morreu. É a partir dele nós podemos ter esperanças de dias melhores, vai melhorar, né? A viva esperança, né? Não é algo assim, não é uma expectativa em algo que não tem um fundamento, né? Nós nos agarramos nessa corda, né? O pastor Cezinha aqui falava sobre a esperança, né? O significado dessa palavra é como se fosse uma corda esticada, e ela está esticada, ela está ancorada em algo, e essa corda, na verdade, é Cristo, né? O final, digamos assim, dessa corda. Então nós temos que nos agarrar nessa corda, nessa esperança viva, né? E crer que isso vai passar, que isso vai melhorar. Essa esperança, eu gosto muito desse texto, essa esperança viva, né? Essa esperança que tá ativa, não é algo morto, não é algo que nós não podemos ter expectativa, ele está vivo e nós precisamos nos agarrar nele, né? Até tem um ditado popular, né? Se com Deus, né, tá difícil, imagine sem Deus, né? Eu gosto muito, eu tenho viajado não, né? Eu tenho ido em vários bairros da cidade. Até ontem o William tá aqui, foi comigo numas casas aí, inclusive numa casa que ele começou a célula dele aqui em Laranjeiras. Por coincidência, né? Nós fomos parar lá. Eu tava com o endereço na mão e o William falou: acho que eu conheço essa casa, é a casa onde ele começou a célula ali. Bem legal a experiência. E a gente sempre usa esses ditados, né, para esse pessoal mais simples, né? Mas fala assim: ah, se com Deus está difícil, imagine sem Ele. Então, se você deposita a tua esperança, a tua expectativa em algo que não é Deus, né, é algo que vai passar. A gente vai, isso vai trazer uma decepção para nós, né? Então, seja um mensageiro da esperança, mas não só apenas seja um mensageiro de esperança, mas tenha esperança nele, que isso seja verdadeiro, né? Talvez fale assim, mas isso não é uma verdade em minha vida, eu não tenho esperança. Peça para o Senhor colocar isso no teu coração para você ter essa experiência mesmo e falar assim: Deus, o Senhor é a minha esperança mesmo, de fato, né? Profeticamente, por mais que não seja, profeticamente que isso se torne, né? Que isso se torne verdadeiro na tua vida. Outro texto, Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 fala assim, ó: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então ele está falando que sobre várias eu estou admitindo um pessoal aqui, o Chimia, ainda bem que o Chimia está me ajudando. Várias coisas aqui, mas o final, o versículo ele tinha que começar ao contrário aqui. Ele fala: perseverem na oração. Então, quem está perseverando em oração, quem está perseverando em oração é uma pessoa que é paciente. E uma pessoa que está perseverando em oração é uma pessoa que está alegre, mas não só alegre, mas ele está alegre na esperança, em Cristo. Então ele fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, quem está orando pouco, ele não está se alegrando ele não está alegre, com certeza, né? Ele não está alegre com a esperança, ele não está alegre com Cristo. Quando nós não perseveramos em oração, nós não somos pacientes. Então é um pacote só. Você fala assim: eu preciso de mais paciência. Eu vou dizer para você: vai orar mais. Ah, eu preciso me alegrar mais em Jesus, eu preciso me alegrar mais na esperança. Vai orar. Ao invés de nós ficar correndo atrás de notícias, né? Vamos ver agora, atualizar o Covid, não sei o que lá. Vai orar, vai pedir para Deus, vai orar, vai perseverar na oração.
com certeza você vai se tornar uma pessoa alegre, com certeza você vai se tornar uma pessoa perseverante. Então, a mensagem para nós é: vamos nos alegrar nele, vamos nos alegrar nessa viva esperança, vamos ser esses mensageiros de esperança, mas isso precisa ser verdadeiro, mas isso precisa começar no secreto, né? Isso precisa começar de dentro para fora, precisa começar em nós, né? Essa mensagem, né? Esse discurso, se ele não for verdadeiro em nós, ele vai ser algo vazio, né? Mas a base, né? O texto que fala, né? Persevere na oração. Sejam pacientes na tribulação. Eu esqueci de ler essa parte, né? Sejam pacientes na tribulação. Porque a gente só persevera na tribulação se a gente estiver orando. O dia que você estiver enfrentando uma tribulação, uma luta, e você e eu pararmos de orar, nós não vamos perseverar. A nossa perseverança, ela vem da nossa oração. É o dia que nós deixarmos de orar, nós deixamos de ser perseverantes. É o dia que nós deixar de orar, nós vamos deixar de nos alegrar. Não sei se já aconteceu isso com você. Aquele dia que você está triste, aquele dia que você está menos paciente, aquele dia que você está bravo, estourado, você vai orar, parece que muda. Parece não, muda mesmo. Muda uma chave. Então, a receita está aí. Oração, primeira coisa, orar. A Bíblia ela deixa claro para nós orar sem cessar. Se quer ser uma pessoa perseverante, ore sem cessar. Eu vou abandonar tudo agora. Volte para o lugar de oração, volte para o secreto, volte para o lugar onde você não deveria ter saído, né? Então, oração, perseverar. O texto, Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Sabe aquela coisa, a pessoa fala assim, estou decepcionado, né? Estou decepcionado com a esperança em Jesus, a esperança que é Jesus, ela não nos decepciona, o texto fala aqui. Quando esperamos em Cristo, não seremos decepcionados, né? Ele nunca nos frustrou, ele nunca nos desapontou. Com certeza, quando nós confiamos, às vezes na nossa vida, né? Os momentos na nossa vida que nós nos decepcionamos, os momentos na nossa vida que nós estamos tristes, os momentos na nossa vida que nós estamos infelizes, não tem a ver com Deus, porque a esperança, né, em Cristo não nos decepciona, né? E o texto aqui fala, né, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória, na esperança da glória. A glória de Deus está em todos os lugares, né? A glória de Deus, a gente sabe que ela está em todos os lugares, mas nós precisamos, assim, ter essa mentalidade que quando nós nos colocamos nesse lugar de confiança, quando nós nos colocamos nesse lugar de assim, de perseverança, todo lugar onde nós passamos, todo o momento que nós enfrentamos, são momentos onde a gente pode, como eu posso dizer assim, visualizar a glória de Deus em todas as coisas. É porque a nossa esperança não está na vacina, a nossa esperança, agora eu tomei a vacina, agora vai tudo mudar. Não, a esperança na glória de Deus, né? Glorificar ao Senhor. Esse tempo atrás, eu recebi uma mensagem, você vai tomar ou não vai tomar a vacina? Eu falei, eu vou fazer a minha parte eu vou fazer, né? Mas a minha esperança não está na vacina, eu não vou glorificar
a Deus pela... Não vou glorificar a vacina, vou glorificar a Deus, Ele que traz o livramento para mim, né? Com vacina, sem vacina, se pegar Covid, vamos continuar glorificando a Ele, minha esperança está nele, não está no... Né? Então, a nossa esperança precisa estar firmada, a nossa esperança precisa estar firmada no Senhor. Reforce isso, né? Reforce isso com os teus discípulos, reforce isso com as pessoas que você convive, seja um mensageiro da esperança, seja alguém que tem uma mensagem de esperança. A gente convive com tantas pessoas aí que têm enfrentado tantas lutas, mas a gente sempre espera levar uma palavra de alegria e não só um pensamento positivo, mas levar a Bíblia, né? Levar a palavra de Deus, né? Que não muda. Hoje o meu devocional foi sobre isso. O Salmo 44 fala: os reinos se abalam, a terra treme, mas o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo glorioso. O mundo está um caos, o mundo está passando por uma grande luta, mas o Senhor continua sentado no alto, sublime trono, a Ele a glória para todo sempre, e nós somos filhos dele, somos filhos amados, então a nossa esperança precisa estar nisso. Amém? Então, essa introdução aí falando sobre a esperança. Agora a gente vai falar sobre a célula em si, né? Que é o terceiro recomeço. O terceiro recomeço aqui, tendo como base a vida de Pedro, o discípulo de Jesus, Pedro. Então, João capítulo 21 é o último capítulo de João, né? Ele vai contar ali aquela famosa história, né? Do reencontro de Pedro com Jesus, depois que ele nega Jesus, depois que ele deixa Jesus e volta a pescar, né? No título da minha Bíblia fala assim: Jesus e a pesca maravilhosa. Mas a gente sabe que não é a primeira pesca maravilhosa, né? Aqui é a segunda pesca maravilhosa. Aqui é um recomeço, é uma retomada. Então, Jesus ele sempre está com esse coração de retomar com todos nós. Ele está com esse anseio. E essa é a palavra para todos nós aqui nessa noite. Eu creio que Deus está nos levando para um recomeço. Coisas que nós já experimentamos, coisas que nós já vivemos lá atrás, eu creio que Ele está querendo reativar, né? Recomeçar, né? Em nós. E aqui, se você for lembrar, né? A primeira experiência de Pedro com Jesus foi no mesmo cenário, né? Já tinha acontecido com Pedro algo muito parecido com isso. O primeiro encontro de Jesus com Pedro estava pescando, né? Não tinha pescado nada, e aqui é o mesmo cenário. Aqui, depois que Pedro negou, Pedro voltou a pescar, e Jesus chega e tem aquele diálogo, e Jesus fala no versículo 6, lance a rede do outro lado, assim como ele já tinha falado a primeira vez para Pedro, e ele tem algumas características, digamos assim, né? Esse recomeço de Pedro, que nós podemos aplicar na nossa vida, né? Talvez assim a gente fale, não, mas eu não neguei, né, o Senhor. Que vamos falar a verdade, a situação que Pedro estava enfrentando ali era uma situação muito muito delicada, né? Pensa, o cara que caminhou com Jesus literalmente. A gente fala, o caminho com Jesus. Mas ele caminhou com Jesus mesmo, aqui na Terra. Talvez um dos principais discípulos de Jesus ali. Ele negou Jesus, largou, né? Largou a ponto de voltar a fazer aquilo que ele fazia. Ele estava assim no fundo do poço. E Jesus chama Pedro para esse recomeço. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui no recomeço de Pedro é que a primeira coisa, não importa quão quebrado, quão destruído você esteja, Jesus pode recomeçar
com você. Talvez você fale assim, não, mas eu não estou desviado, Jones, eu não caí no pecado, não estou no mundão. Ou talvez você fale assim, estou no mundão, pequei, estou vivendo de fachada, né? Tô jogando só com o nome. Sabe aquele jogador que joga só com o nome, mas não tá jogando mais nada. Tem muito jogador assim, e tem muito cristão assim também, que joga só com o nome. Tô destruído, minha vida tá destruída, né? Meu casamento, tô numa vida de pecado aí que eu não sei como sair mais. Então, a mensagem é para você. Não importa o quão quebrado, quão destruído, né? Talvez está a tua casa, tua família, teu ministério. Você fala assim, Jones, você não tem nem noção, faz 1 ano e meio que eu não dou célula. Faz 1 ano que eu não ganho uma pessoa para Jesus. Você não sabe onde que eu tô. Você não sabe a dificuldade que eu tô enfrentando. A mensagem é para você. Então não importa o quão se você tá no fundo do poço, não importa. Esse cenário ele é propício para um recomeço, né? Esse cenário é propício para um recomeço do Senhor na tua vida. E vamos falar a verdade, né? Pedro, ele era um cara extremamente radical nos seus posicionamentos. Até quando radical em todos os sentidos, na paixão dele e na negação dele também. Que a negação dele, numa hora ele fala assim, não, nem sei quem que é, não sei quem que é esse cara aí. Mas há uns dias atrás ele estava falando, Jesus, se todo mundo te abandonar, só fico eu e o Senhor, hashtag tamo junto. E alguns dias depois ali ele negou 3 vezes, falou, nem sei quem que é, não sei, não conheço. Então, ele era muito 880, né? Pedro, ele era um cara assim, tamo junto e outra hora não tamo mais, né? Literalmente. Ele era o cara mais íntimo no momento, subia para o monte com Jesus, né? Mas no outro quis defender Jesus, literalmente também dando espadada na cabeça, né? Ainda bem que o soldado desviou, senão ia decapitar ali o soldado. Então ele ia para a batalha de todos os sentidos, mas outro momento ele negou Jesus, né? Então foi assim um momento de paixão que talvez você viveu também. Você fala assim, eu fui um cara, há um tempo atrás, fui muito apaixonado por Jesus. A minha célula enchia, onde eu estava, eu começava a conversar com as pessoas, eu pregava, eu falava do evangelho, mas só que hoje falam de Deus, eu desconverso, é para você essa mensagem, esse recomeço. Assim como Pedro, Jesus foi lá, né? Talvez você está com vergonha, né? Pedro, pensa a vergonha de Pedro. Eu fico pensando assim, a Bíblia, eu não sei em qual evangelho que fala, mas a Bíblia fala que tem num momento ali que Pedro está negando e Pedro nega, Jesus passa por ele e olha para Pedro. Lembra dessa história que tem que Jesus olha para Pedro? E esse olhar não foi um olhar, eu creio assim que foi um olhar de compaixão de Jesus, falando assim, Pedro, mesmo que você me negue, eu estou fazendo isso aqui por você. Estou aqui carregando essa cruz por você, por toda a humanidade, mas para você também. Então eu fico imaginando a vergonha de Pedro. E Jesus chega e para esse recomeço ele está muito envergonhado. Ele não sabe onde enfiar a cara, né? Ele não sabe se tivesse um buraco ali, ele ia enfiar a cara ali dentro, com certeza. E talvez essa seja a tua condição. Talvez você esteja com vergonha de conversar com a tua liderança, de expor, falar, cara, eu só não tô no mundão, só não tô desviado, mas eu tô nesse tempo de pandemia aí eu esfriei mesmo, eu parei de buscar, né? Esse é o tempo do recomeço. Esse é o tempo de você retomar. Esse é o tempo de você acelerar com os 2 pés, né? Pedro, olha só que legal. A história de Pedro. Pedro é o cara que é um dos primeiros, se eu não me engano, é o primeiro que Jesus chama.
não lembro. Mas depois que Jesus aparece para os discípulos, ele é um dos primeiros que Jesus escolhe para acertar as contas também. E depois dessa conversa que Pedro é o grande líder, né, da igreja primitiva. Então vê como é que Deus faz as coisas. Quando a gente deixa que ele faça também. Né? Deus, ele vai fazendo as coisas, vai trabalhando, vai dando oportunidades para nós recomeçarmos. E eu volto a dizer para você aqui nessa noite, né, mesmo que você esteja no fundo do poço, o pior pecado que você fez, que você cometeu, é tempo de recomeçar. Não dá para continuar do jeito que está. Jesus, ele tá indo atrás de você. Jesus fez questão de ir, ele mesmo, literalmente, atrás de Pedro, para acertar essa conta. E hoje eu creio que Jesus está aqui, né? Está aí onde você está, na tua casa, para esse acerto mesmo, para essa reconciliação, para que você volte e volte ainda melhor. Não voltar, né? Vamos voltar aí aos poucos, não voltar melhor do que você já era. Né? Pedro voltou melhor, voltou tratado, voltou melhorado. Né? E eu creio que essa é a palavra para você voltar assim, de uma maneira que nunca mais você pare, de uma maneira que nunca mais você esfrie, de uma maneira que você seja intenso, de uma maneira que você persevere em oração, de uma maneira que você realmente abandone o pecado e viva de uma maneira santa na presença de Deus. É esse recomeço que Jesus tem para você. Eu volto a dizer, o primeiro ponto, não importa o quão quebrado você esteja. Não importa. Ah, mas você não sabe da minha história, mas eu pisei na bola feio. Volta, converse com a gente, converse com a tua liderança, acerte as contas, né? Cada pecado tem uma consequência, talvez você vai ter consequências do teu pecado, ou talvez fale assim, não tenho pecado nenhum, eu só esfriei mesmo. Retome, não importa. Essa mensagem não é para te esmagar, para dizer, ó, você pecou, você errou. É quando você for conversar com o teu líder, né, com o teu pastor, né, não é uma mensagem assim, de acusação. Jesus não nos acusa. Jesus não chegou aqui para Pedro falando assim, Pedro, que pisado na bola, né, cara? Olha, eu investi tanto na tua vida e você me decepcionou, Pedro. Em momento nenhum nós vamos ver Jesus falando isso para Pedro. Olha, você é um... Olha, se eu soubesse, eu não tinha te escolhido, Pedro. Né? Se eu soubesse, tinha orado mais lá no monte aquela vez. Não, Jesus não chegou falando isso. Jesus chegou amando, cara. Né? Amando. Tem os pontos dos recomeços ou não? Tem. O primeiro ponto é não importa o... O Chimia tá aqui do meu lado e tá fazendo umas perguntas aqui. Primeiro ponto, então, para o Chimia escutar aqui, que ele tá aqui do lado. E lendo minha anotação aí. Não importa o quão quebrado você esteja, Jesus pode recomeçar com você. Né? Jesus pode recomeçar com cada um de nós. Sabe, eu quero abrir um parênteses aqui. Converse com a tua liderança. Mesmo você falando assim, mas tá tudo certo, antes converse. Uma postura de profética, assim. Converse com a tua liderança. Fala, eu quero retomar, cara. Eu quero voltar mesmo. Eu quero fazer da maneira certa. Eu quero ser mais intenso. Eu quero ser mais apaixonado. Eu quero ir para cima. Ó, pisei na bola nesse sentido, mas eu quero agora avançar. E o legal aqui é que Jesus, ele recomeça do jeito dele. Isso é o segundo ponto já, né? Segundo ponto, deixe Jesus te conduzir para o recomeço do jeito dele. Deixe Jesus te conduzir para o recomeço da maneira dele. Da forma que ele acha que é a maneira certa, não da maneira que eu acho. Não, eu pedir para o Espírito Santo mesmo, Espírito Santo, que jeito que é para recomeçar? Qual que é a forma que o Senhor quer que eu recomece? E assim, como eu falei aqui, eu estou falando aqui numa sala para líderes, mas você também, essa conversa que nós estamos tendo aqui, você vai ter com os seus discípulos também. E
algo assim que nós devemos orar e pedir para Deus para cada realidade, para cada discípulo, para que a gente encontre a maneira que Jesus quer que essa pessoa recomece e que nós tenhamos esse discernimento para conversar com cada discípulo. Ir atrás, falar, cara, beleza, vamos lá, vamos. Mas Espírito Santo, qual que é? Por onde que eu começo? Por onde que eu entro? Onde que eu toco? E cada discípulo específico ir atrás, buscar, mas do jeito dele, né? Agora falando para você novamente, deixe Jesus te conduzir para o recomeço, né? Não fazer do nosso jeito, não fazer do teu jeito. O legal é que, como eu falei, que Jesus vai fazendo vai fazendo ali o caminho, né? Jesus ele faz Pedro visualizar o primeiro encontro dele com Jesus lá, né, no barco, nas cenas, né, que Pedro, o lugar de pesca, o peixe, né, Jesus está procurando algo para comer, jogou a rede, Pedro vai até Jesus, né, diante da fogueira, olha só que legal, diante da fogueira, Pedro nega Jesus, né, que você lembra que foi numa fogueira, a Bíblia fala, né, que ele negou Jesus, e daí Jesus faz uma fogueira para Pedro também, ele constrói todo um... E esses detalhes na Bíblia a gente precisa entender que são detalhes importantíssimos, que Jesus está dizendo assim, é do meu jeito, né? 3 vezes ele negou Jesus, 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Sim, Pedro, você me ama? Então, Jesus, ele, além de ser Deus, ele é um cara assim, assim, que tem toda a glória dele, né? Toda a forma que ele desenha o reencontro, aquele projeta, ele é detalhista, né? E ele é o Deus, né, de todos, mas ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Jones, do William, do Pedro, do Fabinho. Então ele é um Deus para todos, mas ele é um Deus singular também. Ele é um Deus para cada um também. E o legal é que Jesus, né, ele tinha muitas outras coisas. Pensa, ele tinha ressuscitado, ele estava vindo de uma batalha, da batalha mais ferrenha da história, né? Venceu a morte. E ele cuida de uma pessoa, ele cuida só de Pedro. Pedro, vou fazer uma fogueira para você, eu vou fazer detalhes, é do jeito dele. Podia ser bem... Jesus podia aparecer em sonho para Pedro, né? Como ele é onipresente, né? Mas ele fez questão assim de falar, não, é detalhes, eu cuido de detalhes, né? Você me largou, né? Mas eu tô aqui para nós recomeçar, do meu jeito. E eu quero enfatizar novamente isso para você. Você deve estar falando assim, mas eu faço parte de uma igreja grande, talvez o que eu faço não é tão importante assim. E eu quero dizer para você, você é importante, você é o Vini, você é o Luan, você é o Fabinho, você é o Caninana, cada um tem uma importância fundamental dentro do corpo de Cristo. E por isso que Deus insiste tanto em cada um de nós. Ele poderia usar anjos, ele poderia usar a força gloriosa dele para mover, para que as pessoas fossem tocadas, não, mas ele escolhe nós, pessoas, né? Um indivíduo. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, volto a dizer isso. O Espírito Santo tá direcionando aqui para bater nessa tecla. Você é importante. Você não é mais um, você não é mais um, você não é mais um no corpo, você é importante no corpo. Por isso a necessidade, né, de nós termos essa palavra aqui, entendermos, deixar o Espírito Santo realmente ministrar o nosso coração, ministrar a nossa vida, né? Bata isso na tecla com os teus discípulos também, faça eles se sentirem importantes, chame pelo nome. O segundo nome mais importante é o teu nome, é o nome do teu discípulo. Primeiro é Jesus, mas conheça as pessoas pelo nome, trata as pessoas pelo nome. Mande no grupo da célula, mas mande no individual de cada um, ligue. São coisas assim
primárias, né, tão fundamentais, mas tão simples, mas são essas coisas que faz toda a diferença, né? Os pequenos detalhes, e Jesus cuida dos detalhes. Então, quando você for recomeçar, recomece do jeito dele, lembrando que ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Durante esse tempo, talvez, que você ficou longe, durante esse tempo, talvez, que você ficou sem dar célula, volte, mas volte do jeito dele, né? Talvez você está falando assim, vou voltar, Jones, agora vou voltar 100%, mas eu vou voltar só pelo online agora. Será que é isso que Deus quer? Será que não é hora de voltar já com o presencial, na tua casa mesmo, na praça? Se você tiver com dificuldade de fazer na tua casa, você mora com... Será que não é tempo de você fazer um projeto novo? Eu nesse recomeço, Deus trouxe muitos projetos novos para a nossa igreja, né? Se falar assim para você que era algo que eu queria fazer, da minha carne, não, mas eu falei assim, Deus, vamos recomeçar do jeito do Senhor. E tem sido assim, poderoso, né? Mais para frente a gente vai poder testemunhar mais sobre isso, né? Mas assim, ministerialmente falando, particularmente falando a minha experiência ministerial, é o que eu tenho crescido esses dias, sabe? Toda a glória é para Deus, toda a honra é dele, ele é merecedor de tudo, não a nós, toda a glória é dele, né? O salmista escreve isso e eu pego esse versículo para minha vida, toda a glória é para ele, mas é recomeçar do jeito dele. Às vezes a gente quer, não vou fazer agora, sabe? Agora não é no nosso braço, não é na nossa força. Salmo 42 fala não é com o nosso braço, não é com o nosso arco que nós vencemos as batalhas, é em nome do Senhor, é do jeito dele. Você quer recomeçar? Você que está aí com a tua câmera ligada, você quer recomeçar? Faça um positivo aí se você quiser recomeçar, mas recomece do jeito dele. Recomece do jeito dele. Do jeito dele, muitas vezes não é o mais confortável, mas a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia não fala confortável, né? Ela fala boa, perfeita e agradável. Talvez vai tirar você da zona de conforto. Quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, saia da tua tenda, vamos recomeçar. Abraão, saia da tua tenda e vamos bem aqui para fora, vamos dar uma olhada aqui para o céu. São as estrelas, vamos recomeçar, ó. É multidão, mas vamos fazer o seguinte: saia da tua terra, saia da tua parentela, saia do conforto. A vontade de Deus, muitas vezes, ela nos tira da zona de conforto. A maioria das vezes. Mas nos leva para um lugar de multidão. Pedro, ele estava num lugar de conforto aqui, no barquinho dele, voltou a pescar, mas Deus, ele tira ele da zona de conforto e leva para um lugar de multidão. A multidão, ela nunca vai aparecer no lugar de conforto. E tanto que se você quer estar no meio da multidão, você não vai ter conforto. Aí cabe a cada um de nós escolher o conforto ou a multidão, né? Pessoas dão problema, pessoas dão problema, né? Falando português mais correto, pessoas dão problema. Mas se a gente quer fazer história na nossa geração, a gente precisa sair da zona de conforto, fazer do jeito dele. Você quer fazer do jeito do Senhor? Você quer recomeçar? Você está no lugar certo. É recomeçar do jeito dele. Não importa o quão quebrado você esteja. Não importa. Deus Deus chama os improváveis. O exército de Davi era o exército, né? Foi exército? Exército? O exército de Davi era o exército dos improváveis, que foram aqueles que se tornaram os valentes, né? Os endividados, os cheios de problema. Eles resolveram os problemas, consertaram a sua vida e se tornaram os valentes de Davi, né? Os valentes do Senhor, né? Os valentes do Rei. Nós precisamos recomeçar do jeito do Senhor. Outra coisa, recomece na mesa da comunhão.
Versículo 12 aí do capítulo 21. A Bíblia fala assim, Jesus, Brevi, é perto aqui. João 21, 12. 12. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Tá bom. Então, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus falou assim, vamos recomeçar, gente. E o legal é que tá Pedro ali, tá os discípulos, mas ele fala assim, vamos recomeçar, mas sabe por onde que nós vamos recomeçar? Vamos recomeçar pela mesa. Vamos recomeçar pela mesa, vamos recomeçar pelo lugar de alimento. E no versículo 15, a Bíblia fala, depois de comerem. Então, é um processo, é uma coisa levando a outra, mas a primeira coisa, vamos começar pela mesa, Pedro. Vamos começar e o pastor Cezinha já falou aqui também sobre a mesa, né? A mesa da reconciliação, né? Do Salmo 23 ali, onde fala, quando o salmista fala, ele prepara uma mesa na presença do meu adversário. Não é que ele prepara uma mesa assim para o meu adversário ficar vendo eu feliz, não, é o meu adversário. Então é uma mesa onde os dois olham um para o outro e acertam as contas ali. E na cultura ali, né, do judaica, a mesa deles é uma mesa que é no chão, então senta no chão, coloca as pernas embaixo da mesa e é aquilo ali, não tem para onde ir, não tem para onde fugir. Então é até resolver, a mesa da reconciliação. E Jesus, ele chama Pedro aqui, os discípulos ali na Bíblia destaca, né, os discípulos também, mas para um lugar de reconciliação. O recomeço, e isso aqui precisa ficar muito claro para nós. Isso aqui precisa ficar muito claro para você. O recomeço nunca será bom longe da mesa. O recomeço ele nunca será bom longe. E quando nós falamos de mesa, nós estamos falando aqui de intimidade com o Senhor, de relacionamento, sabe? A mesa ela tem o pão, né? Tem o próprio Cristo nessa mesa. Está falando do pão, está falando do peixe. O pão é o alimento cotidiano, né? Pão nosso de cada dia dá hoje para nós. Então é o alimento diário. O peixe está falando de um alimento mais nutritivo, de uma experiência um pouco mais assim. Tô falando aqui com pessoas que já tiveram muitas experiências. Você já teve. Então está falando sobre esse alimento mais que dá mais sustância, sabe? Talvez nesse recomeço seja um tempo assim de você repensar o teu devocional, seja um tempo onde você vai precisar ler mais, sabe? Parar com aquelas desculpas, eu leio 3 capítulos por dia, sei lá, não tô se tem um número aqui X, né? Talvez 3 seja muito para você, talvez 3 seja um grande desafio, mas talvez seja tempo de nós repensar, né? Será que essa maneira que eu faço devocional é assim mesmo? Como que o senhor quer que eu... Mas é a partir do pão, não tem como. É a partir da palavra. Talvez ler um livro diferente, talvez ler talvez um momento diferente do dia. Mas eu sempre fiz meu devocional esse horário. Talvez seja tempo de lançar novos desafios, né? De leitura, sabe? E mais uma coisa é certa, não tem recomeço longe da mesa, não tem um recomeço que vai durar, é um recomeço duradouro, longe da palavra, né? O que Deus tem para falar para mim hoje? O que Deus tem para falar para mim hoje? Depois que você sair da célula, que você vai pegar a Bíblia e falar, Deus, o que o Senhor tem para confirmar com relação à minha vida? Com relação àquilo que o Senhor falou comigo? O que o Senhor tem para confirmar a partir da palavra? Amanhã de manhã, a hora que você acordar,
Senhor, qual que é o texto que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida? É a partir da palavra. Ah, aconteceu a primeira luta. Senhor, o que a tua palavra tem para me orientar aqui? O que o Senhor tem para... sabe? E o mais legal e o mais libertador de tudo isso, quando nós falamos de mesa, quando nós falamos de devocional, quando nós falamos de novas metas, parece que vão colocando sabe, aquele fardo, mas eu tenho que fazer o devocional, não, mas eu tenho que ler a Bíblia, não, mas eu tenho que orar, não, mas eu tenho que fazer, não, mas a única coisa que nós precisamos fazer, é chegar na mesa. Porque não é o que eu trago na mesa, não é as minhas metas que eu coloco na mesa, não é a forma que eu faço que vai fazer eu permanecer, que vai me alimentar. É o que Jesus serve na mesa. Isso faz toda a diferença. O devocional não eu faço o meu devocional, não, é o que Jesus falou comigo no devocional. Se você for ler ali a história de Pedro, Pedro vai pescar, a hora que Jesus volta para começar a pensar em fazer fogo e começar a pensar em... A Bíblia fala que Jesus já estava com a fogueira pronta e com o peixe assado. A única coisa que Pedro teve que fazer era chegar na mesa. Então, talvez eu estou falando aqui para você, fala assim, não, mas agora então eu vou até comprar uma Bíblia nova, vou começar Talvez não seja bem isso, talvez o recomeço a primeira coisa é chegar na mesa. Fechar a porta do meu quarto, meu pai que me vê em secreto, ele vai me ouvir, e aí o que ele for me servir é que vai trazer sustância. Não é o que eu faço para Deus, é o que ele faz por mim. Isso que é vida com Deus. O grande problema nosso é que a gente confundiu isso durante um tempo, e por isso que muitos se desviam, muitas pessoas largam, muitas pessoas abandonam porque elas pensam que tem a ver com elas, não tem a ver com elas. Não tem a ver com o Jones. O fato de nós estarmos aqui nessa célula, vocês conhecem minha história, eu sou o cara mais limitado aqui dessa sala, sou eu. O cara mais improvável aqui dessa história aqui, dessa mesa aqui, desse tempo de comunhão, sou eu. Mas não tem a ver comigo. Um dia eu falei assim para Deus, o Senhor quer me usar, me use, meu jeitão. Não tem a ver comigo. Sabe? Não tem a ver com o que eu prego, não tem a ver com o que eu falo, não tem a ver com o que eu ministro, tem a ver com a glória de Deus na minha vida. Isso eu posso... Sabe, o apóstolo Paulo fala assim, eu não vou me gloriar em nada, onde eu posso me gloriar é na cruz de Cristo. Sabe, é tempo de recomeçar, piazada, é tempo de, sabe, de parar com as desculpas, mas eu não consigo fazer. Então pare de fazer, comece a deixar ele fazer. Talvez você está fazendo demais, talvez você está trazendo muita coisa para a mesa, sendo que Jesus já está com o peixe assado já. É o momento da gente começar a se alimentar daquilo que ele já está servindo faz tempo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, sabe? Não tem a ver com o que você pode fazer, tem a ver com aquilo que ele pode fazer através de você. Aquilo que ele pode fazer em você. Jesus, ele é o pão, ele é o alimento, né? Não é o meu esforço, não é o meu braço, tudo tem a ver com ele. Recomece dessa forma. Recomece na mesa. Talvez muitos aqui caíram, muitos aqui... eu sempre gosto de lembrar daquela passagem de Eutico, né? Eutico só caiu da janela porque ele estava longe da mesa. Muitas vezes a gente só cai porque a gente está longe da mesa. A queda na nossa vida começa quando nós nos distanciamos da mesa. Muitas vezes não é nem o pecado mesmo, mas o fato de nós sair da comunhão vai nos levar a pecar. A gente só não peca, a gente só não vive uma vida de pecado porque a gente está contemplando a face do Senhor. É quando nós deixamos de contemplar a face do Senhor e ele vai nos transformando de glória em glória, nós vamos contemplar outra coisa.
Quando nós viramos as costas da mesa, nós começamos a contemplar outra coisa, nós começamos a ser transformados por outras coisas que não é a glória de Deus. Esse que é o nosso problema. Então, não vamos sair mais da mesa. Vamos recomeçar pela mesa. Vamos recomeçar indo para o secreto. Vamos recomeçar apaixonado. É o ano do primeiro amor. Esse tempo profético que nós estamos vivendo na nossa igreja, na nossa comunidade. É ano do primeiro amor, né? Ano de voltar às primeiras obras, né? Voltar até Ele, voltar. O primeiro amor é Ele, né? Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Quarta coisa. Recomece com a convicção profunda do amor de Jesus. Recomece com a convicção profunda do amor de Jesus. No versículo 15, né, depois deles comerem, né, depois deles começarem a partir da mesa, né, a partir dessa experiência de mesa, Jesus ele começa a usar um jogo de palavras ali, né, com Pedro. Ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E a forma que Jesus pergunta ali, ele está falando assim: viu, Pedro, você me ama com ágape, com amor ágape? E Pedro fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, mas não é bem do jeito que eu deveria amar o Senhor. E Jesus ele pergunta novamente: Pedro, você me ama com amor ágape? O que acontece? Isso Jesus faz 3 vezes. Jesus, ele sempre está nos apontando, ele sempre nos direciona para essa convicção do seu amor, do amor ágape, em amar Ele acima de todas as coisas. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus fala assim: Pedro, você ama mesmo com amor ágape? E Pedro, de uma forma muito sincera, na intimidade, fala para o Senhor: eu sei que é para eu amar o Senhor dessa forma, mas ainda eu não amo o Senhor, mas eu estou no caminho. Eu ainda preciso fazer algumas coisas, mas eu estou no caminho. Jesus fala assim: Pedro, isso precisa ser uma convicção. Você me ama com amor ágape? Senhor, o Senhor sabe que eu amo com outro tipo de amor, não é o ágape, mas eu estou no caminho. Ele sempre está nos conduzindo a esse amor ágape. Sabe? A gente precisa ter essa certeza no nosso coração. Talvez, né, existem pessoas aqui na sala que você fala assim: mas eu estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com a religião, estou decepcionado com o meu líder, estou decepcionado com o Bolsonaro, estou decepcionado com o Corinthians, sei lá com quem que você está decepcionado. A minha pergunta para você é: Jesus fez algum mal para você? Deus fez algum mal para você? Mas ele nunca fez mal para nós. Pelo contrário, ele sempre está nos aproximando. E muitas vezes as coisas, entre aspas, ruins que acontecem na nossa vida é para nos livrar ou para nos aperfeiçoar. E então as correções não é para nos prejudicar, é para nos tornar melhores. Deus corrige o filho que ele ama, então ele sempre está nos fazendo repensar o seu amor por nós e o nosso amor por ele. Não importa quem fez, o que fez, Jesus nunca vai nos decepcionar. Jesus nunca irá nos decepcionar. Num primeiro momento aqui, Pedro ficou decepcionado com Jesus. Vamos falar a verdade. Ele ficou triste. Talvez ele tinha uma ideia diferente de Jesus, ele se decepcionou com Jesus, mas de uma maneira equivocada. Tanto que Jesus volta a falar para ele: Pedro, estou aqui. Eu sempre estive aqui. Você me ama? Vamos lá, cara, vamos para cima. Você me ama? Vamos lá, vamos para cima. Eu quero que você tenha isso em mente, no teu coração, né? Essa convicção profunda que eu amo você de fato mesmo. E esse amor que o Senhor tem por nós precisa... Eu sei que a gente prega bonitinho, a gente pregar: não devemos amar a Deus sobre todas as coisas.
É muito romântico isso, mas é muito difícil. Vamos falar a verdade, amar Deus sobre todas as coisas é difícil. A nossa carne, ela tá toda hora, né? Por mais que a gente coloque isso em palavras, mas o nosso coração onde está, será? Então é algo que é uma luta nossa, não adianta. É uma luta diária. E colocar o Senhor em primeiro lugar. A gente tem tanta coisa, é casado, filho, é trabalho, é discípulo, é igreja, é ministério e tantas coisas, né? Mas Deus, ele sempre está nos dando oportunidade para nós reafirmar esse amor. Reafirmar esse amor, mesmo de forma profética, nós precisamos ser sinceros, falar, Deus, eu ainda não amo o Senhor do jeito que o Senhor merece, mas eu estou no caminho, eu creio que um dia ainda eu o amarei da maneira que é para eu amar o Senhor. E se isso precisar levar a minha vida inteira, eu vou continuar, vou perseverar nesse amor, vou perseverar nessa convicção, né? Quinta coisa, recomece apacentando ovelhas. Recomece apacentando ovelhas. A gente junta, né, esse texto aí, ele fala sobre o amor e tal, mas ele sempre conclui, você me ama? Então, eu estou tentando, Senhor, estou tentando, mas o Senhor Jesus está falando assim, ó, então uma das formas de você continuar tentando me amar da maneira correta é apacentar pessoas, apacentar, cuidar de pessoas, porque eu quero fazer com que você tenha o mesmo sentimento que eu tenho. Eu quero que você perceba o que eu passo com você, fazendo isso com outras pessoas. Em outras palavras, Deus estava falando assim para ele, você me ama? Amo. Não é do jeito que o Senhor deveria, que o Senhor merece, mas Deus fala, então faz assim, comece a cuidar de pessoas, então. Continue nesse relacionamento comigo, mas se relacione com pessoas também. Todo recomeço nosso, esse recomeço aqui de Pedro, sabe aquela coisa assim, mas agora eu estou cuidando de mim. Normalmente quando uma pessoa vem falar assim, vou entregar minha célula, estou bem com Deus. Nossa, olha, nunca estive tão bem com Deus, mas vou largar minha célula, não vou mais discipular ninguém. A gente deve questionar realmente se a pessoa ama mesmo a Deus. Porque Deus ama vidas. Como que eu posso amar Deus e não amar vidas? Seria uma incoerência. É lógico, tem situações que nós devemos nos tratar em algumas áreas da nossa vida, mas depois de ser tratados, voltar com tudo, discipulando, cuidando de vidas, né? Se ele, 1 João capítulo 3, versículo 16, se Jesus entregou a vida dele por nós devemos entregar a nossa vida também por outras pessoas. Gastar a nossa vida conhecendo ele e fazendo ele conhecido. E não tem outra forma de fazer ele conhecido do que discipulando. Não existe. Você fala assim, mas tem um ministério tal lá que é tão legal e tal. Se não tiver discipulando ninguém, se não tiver cuidando de vida, não é um ministério legal, não é um ministério bíblico. O ministério bíblico de igreja, o ministério modelo Jesus, padrão Jesus, é um ministério que ama a Deus acima de todas as coisas e que faz discípulo. Só isso. Que glorifica o Senhor, que conhece o Senhor e faz discípulos. Não, mas aquela igreja lá é legal, mas não faz discípulo. Não prega o ID. Não é uma igreja bíblica. É uma igreja que falta uma parte da Bíblia. É uma igreja que escolheu fatiar o evangelho. Jesus, quando ele volta para o céu, ele fala assim, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é conhecer, prosseguir em conhecer, mas fazer discípulo. Estar no alto do monte, contemplando a glória do Senhor. Vamos fazer uma tenda aqui? Não.
Agora é lá embaixo o negócio. Agora é lá expulsando demônio, agora é lá ajudando os pobres, agora é lá construindo casa. Esses dias nós construímos uma casa aí, né? Tem outras aí para nós construir. Hoje eu fui ver uma lá. Daqui uns dias vamos lançar um novo desafio no grupo lá. Quem não faz parte do grupo, se quiser entrar. É assim. O reino de Deus, ele é plural. Né? O reino de Deus, ele não tem a ver comigo, tem a ver com muitos. Na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus fala. Eu estou indo para o céu, mas na casa do meu pai sempre cabe mais um, né? Sempre cabe mais um. Sempre dá para fazer mais um puxadinho para mais uma pessoa, para mais uma família. Nesse recomeço, né? Talvez se você está longe de Jesus, se apaixone por Jesus de novo. Volte para a mesa, volte para a palavra, volte para o evangelho, mas saiba que você vai ter que colocar a tua cara lá fora, sabe? Hoje em dia com rede social é tão fácil, nunca esteve tão fácil falar de Jesus. Todo mundo aqui tem Instagram, todo mundo aqui tem Facebook, todo mundo aqui tem WhatsApp. Para você falar do evangelho é tão fácil. Para você gravar um vídeo de 1 minuto. Mas eu não sou bom em gravar vídeo, manda um áudio. É tão fácil. Né? E sempre foi fácil, na verdade. É que, na verdade, muitos dão desculpa, né? E aquele que é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então, vida com Deus é conhecer a Deus e fazer conhecido. Pelo menos a gente tem contato com uma pessoa que não conhece Jesus. O mínimo que nós precisamos fazer é, pelo menos, amar a pessoa. O mínimo. Não estou falando aqui de estrutura, você tem que chamar para a célula, você tem que fazer ela fazer o encontro com Deus, depois fazer as classes, aquela coisa toda que nós... Não estou pregando também aqui contra a nossa estrutura, nós temos uma estrutura. A videira, para ela crescer, ela precisa ter uma estrutura, então nós fazemos parte de uma igreja, e a igreja é organismo e ela é organização, ela precisa ter uma organização. Mas estou falando aqui de testemunhar Cristo todo dia, onde a gente está no nosso trabalho. Será que as pessoas conhecem você como alguém que conhece a Deus? Quando fala em Deus, a pessoa remete isso a você? Quando a pessoa lembra de um versículo, não, o fulano de tal uma vez falou isso para mim. Nós precisamos ser intencional. O cristão que não é intencional na palavra, ele precisa reaver o seu cristianismo. Precisamos ser, vou lá conversar sobre o meu trabalho, eu preciso dar um jeito de enfiar o evangelho nisso aí. Eu preciso dar um jeito de colocar o devocional de hoje de manhã. Sabe uma maneira de você aplicar o teu devocional? Uma dica aqui. Uma vez, não sei se foi na escola, sei lá onde que na faculdade, não sei, ou sei lá onde que eu vi. Uma pessoa falou assim, para você aumentar o teu vocabulário, pegue uma palavra que você não conhece no dicionário e tente aplicar ela durante o teu dia. Você vai gravar essa palavra e você vai aumentar o teu vocabulário. Beleza. É uma técnica, né? E isso serve para nós também. Sabe, para você aplicar o teu devocional. Hoje eu li lá sobre Deus não muda, né? Então, durante o dia eu preciso praticar isso. A palavra Deus, se ela não for praticada, ela mesma fala que é como o homem que contempla o seu rosto no espelho, sai e não se lembra mais, né? Então, para você praticar, pratique o teu devocional. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Estou lá numa conversa lá com alguém no meu trabalho, ou na fila do mercado, ou a pessoa reclama de alguma coisa. O meu devocional foi o Senhor é meu pastor. Sabe, o Senhor cuida de nós, Deus cuida da gente. Olha, a gente está aqui, está vivo, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Mas se não chegar a vacina, tudo bem, Deus, ele é suficiente para mim, né? Não preciso de mais nada. Aplicar. E isso, quando a gente aplica o devocional, você automaticamente está cuidando de pessoas também. Porque nós não fazemos discípulos para nós. Isso é algo que precisa ser quebrado na nossa vida de uma vez por todas. Não é o meu discípulo. Não é agora aí, né, aumentando o nosso convívio aí, uma galera, né, vem para cá.
Sabe, eu fiquei feliz, mas eu fiquei mais com medo, na verdade. Fiquei feliz, mas fiquei com muito medo, porque eu tenho muito temor, porque eu não estou fazendo discípulo para mim, eu não estou fazendo seguidor, vocês não são os meus seguidores, né? Não são os meus discípulos. Vocês são discípulos de Jesus, né? E o papel nosso é fazer discípulos de Jesus, é cuidar de pessoas. Recomece cuidando de pessoas, mas não cuidando de pessoas que a gente estava lá, levar uma cesta básica, vou lá, não, formando o caráter de Cristo nessa pessoa, né? O sucesso do discipulador, o sucesso do líder é fazer com que o discípulo ande literalmente com as pernas dele e tenha esse entendimento que Cristo precisa ser gerado nele. Esse é o nosso papel, é fazer com que Cristo seja gerado na vida dos nossos discípulos. Nós não somos psicólogos, nós não somos coach, né? Vou ajudar o meu discípulo a desenvolver a sua... Não, isso aí tem outras pessoas que estudam para isso. O nosso papel como líder é apresentar Jesus para as pessoas e fazer com que elas aprendam a conhecer Jesus cada vez mais. Esse é o nosso objetivo como líder. E a última coisa, sabe, e nesse ponto também, antes de nós ir para o último ponto, algo que nós precisamos só chover no molhado aqui, né? A gente precisa descobrir o ritmo de cada um. Não um ritmo de música, né? Ah, eu gosto de pagode, eu gosto de samba. Não, eu preciso descobrir o meu ritmo. Ah, eu gosto de vaneirão. Não, não nesse sentido. Mas o ritmo no sentido de a minha pegada. Como que eu consigo discipular de uma maneira produtiva e de uma maneira que eu consiga colocar minha família no devido lugar, que eu consiga colocar o meu trabalho no devido lugar, que eu consiga, né? Que eu dê o meu máximo nessa área da minha vida, né? Que na nossa vida tem várias áreas na nossa vida, né? Tem a família, né? Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, né? Ministério, trabalho, nessa área do discipulado, como que eu posso discipular de uma maneira que eu consiga descobrir o meu ritmo, quantos discípulos eu vou conseguir cuidar. Esses dias eu estava conversando com a Ju, né? Falei, 2 filhos é puxado, né? Tem pessoas que têm um filho só, beleza, tem pessoa que tem 10, parabéns para elas, sei lá como é que elas fazem, né? Cada um tem um ritmo, cada um tem um ritmo e consegue cuidar bem. Então, como que eu faço para descobrir o meu ritmo? Orar, né? Pedir para Deus qual é o meu ritmo, mas que eu consiga cuidar com qualidade, que eu consiga. Talvez você vai ter 5 discípulos para o resto da tua vida. Show de bola, né? Discípulos que andam com você, a gente precisa continuar ganhando vida, né? E fazer discípulos. Ah, o meu máximo é 3, Jones. Cara, valeu. 3, que esses 3 ganhem mais 3, que os 3 ganhem mais 3. Ah, eu consigo cuidar de 12 tranquilo. Cara, vai para cima. Eu acho muito difícil. Eu tô com 13 agora no grupo, eu vou ter que dar conta para um, né? Porque eu não tô sendo bíblico, né? 12, na verdade. Mas, cara, descubra o teu ritmo. O ritmo que você consiga orar pelos caras, pelo menos, né? E conversar com esses caras aí, beleza? Último, 6. Recomece dependendo de Jesus. Recomece dependendo de Jesus. Deixa eu só achar o versículo aqui que fala. Cadê, cara? Perdi o versículo aqui agora. Eu não anotei também.
Aqui, versículo 18. A Bíblia fala assim, ó, digo-lhes, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, que a maturidade, ela não tem a ver com independência. A maturidade tem a ver com dependência. Se você quer se tornar uma pessoa madura, dependa. Porque normalmente a pessoa vai dizer, eu sou uma pessoa independente. Né? Isso é uma marca do imaturo. Quem é independente é uma pessoa... Primeira característica de uma pessoa independente, ela é imatura. Segundo o padrão bíblico, quanto mais dependente nós somos de Jesus, né? Por isso que nós estávamos falando aqui, a meta do discipulado é fazer com que a pessoa saiba caminhar com as pernas dela para o secreto, que vá para a presença, né? Que ela dependa não do discipulador, que ela dependa de Jesus. Então, a maturidade para nós é a total dependência de Jesus. Né? Você e eu, nós só seremos maduros se nós formos dependentes de Jesus. A independência é uma marca de quem é imaturo. Beleza, galera? Vamos orar aí para nós finalizar? Os flamenguistas assistiu o Flamengo, segundo tempo. Vamos fechar o olho então aí. Gente, então lembre-se, né? É tempo de recomeço. Só anote mais um texto aí, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler esse último texto aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 20, a Bíblia fala assim, ó. Tudo isso provém de Deus. Eu queria só que você percebesse que a palavra reconciliação, recomeço. Olha só, tanto que ele repete essa palavra. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, existem... Aqui, ele está falando, primeira coisa, se reconciliar com Deus, recomeçar com Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, reconciliar com o projeto. Com o projeto, com a missão. E terceira coisa, se reconciliar com as pessoas, né? Fazer com que as pessoas se reconciliem também, discipular. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar com Deus, de se reconciliar com Deus. É tempo de recomeçar com o projeto, com a obra, com a missão, se comprometer com aquilo que o Senhor ama. E é tempo de se reconciliar com pessoas, né? De discipular, de fazer discípulos. Esse é o tempo. Esse é o momento. Eu queria que você fechasse teu olho e eu queria orar com você. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Deus, por cada um que esteve aqui nessa célula, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor tem liberado, ó Deus, sobre nós um novo tempo, ó Pai. Um tempo, Pai, de recomeço, ó Pai. O Senhor é tão profético, ó Pai, esse texto aqui, ó Pai, essa mensagem, essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Pai, mas nós queremos, ó Pai, que essa palavra, Pai, ela se torne viva em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que
todos aqui, ó Pai, todos aqui, ó Pai, todos, ó Pai, sem exceção, ó Pai, realmente entendam, ó Deus, mas realmente, ó Pai, possam ter essa revelação do Senhor, ó Pai, e a partir dessa revelação, ó Pai, possam ter uma nova postura a partir de hoje, ó Pai. Não importa, ó Deus, como nós vimos aqui no estudo, ó Pai, Pedro, ó Deus, tinha feito tanto, ó Deus, de mal, ó Deus, tinha negado o Senhor, ó Pai, mas o Senhor ainda mesmo assim, o Senhor foi lá, ó Deus, e mostrou para ele, ó Pai, que tinha jeito, Pai, e mostrou para ele, ó Pai, que daria para recomeçar sim, e o Senhor mostrou para ele o projeto, como é recomeçar do jeito do Senhor, Pai, que assim seja conosco também. Pai, se existem pessoas aqui nessa sala, Pai, nessa célula, que estão no fundo do poço, ó Pai. Pai, que eles nesse momento se sintam amados pelo Senhor, que eles se sintam abraçados pelo Senhor, ó Pai. Pai, que eles se sintam realmente acolhidos pelo Senhor. Pai, que eles entendam, ó Deus, que o projeto não mudou, ó Pai. O plano não mudou, ó Deus. Essa é a mensagem para nós nesse dia. O plano não mudou. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Pai, quando Moisés, ó Pai, ele larga, Deus, o projeto, ele fica 40 anos, ó Deus, esquecido, ó Deus. Quando o Senhor tem uma experiência com ele, ó Deus, na sarça, ó Pai, o Senhor fala para ele, é tempo de recomeçar. O que ficou, ficou para trás. Esse tempo esse período da tua vida não vai ter muita história para você contar, mas é a partir de agora, é a partir da sarça, é a partir do fogo, é a partir da mesa, é a partir do pão, Pai, que assim como o Senhor fez com Pedro também, naquela fogueira, no fogo, ó Pai, né, que simboliza o Espírito Santo também, ó Deus, naquela mesa, Pai, onde tinha pão, onde tinha peixe, Deus, onde tinha o Senhor, ó Pai, onde tinha aquilo que o Senhor trazia, Deus, para Pedro, ó Deus. Quando Pedro trouxe o peixe, ó Pai, pensando que o Senhor ia assar, o Senhor já tinha tudo pronto, ó Deus. Pai, que assim seja o recomeço nosso também. Pai, nós não queremos recomeçar do nosso jeito. Assim como o Senhor fez com Pedro, faz conosco, ó Pai. Deus, que o Senhor quebra, Deus, toda a mentalidade religiosa nossa, Pai, com relação à vida com Deus. Deus, que nós precisamos fazer, nós precisamos trazer. Deus, que a gente entenda de uma vez por todas que o nosso papel é chegar na mesa, que o Senhor já tem tudo pronto, ó Deus. Sim. O Senhor já está com o peixe pronto, o Senhor já está com o alimento pronto, é só nós desfrutar, Deus. O nosso papel é só ir para a mesa, ó Pai. Pai, sim, que assim seja conosco, ó Pai. Que assim seja com cada um desses filhos e filhos do Senhor aqui, ó Pai, nessa sala. Pai, nós queremos recomeçar, mas recomeçar para nunca mais parar. Assim como Pedro recomeçou e o final dele, ó Deus, o final da vida dele aqui na terra, ó Pai, foi uma crucificação, ó Deus. O final da vida dele, ó Pai, foi uma crucificação, ó Deus. A morte dele, ó Deus. Ele foi até o fim, ó Deus, literalmente, ó Pai. Pedro, ó Deus, gastou a vida dele, ó Pai, literalmente aqui na terra depois desse recomeço. Que assim seja conosco, ó Pai. Nós queremos gastar a nossa vida, os nossos dias, ó Deus, amando o Senhor, ó Pai. Mesmo que o nosso amor seja um amor imperfeito, ó Deus. Mesmo, ó Pai, que nós não o amemos, ó Pai, com o ágape. Pai, nós precisamos, ó Pai, entender que nós vamos continuar tentando, ó Deus, amar o Senhor da forma que o Senhor merece. E a forma de nós tentarmos amar, Deus, o Senhor da forma que o Senhor merece é apacentando ovelhas, ó Pai, cuidando de discípulos, ó Pai. Que assim seja a nossa vida, que assim seja a nossa marca, ó Deus, que assim seja o nosso dia a dia, por onde passarmos, ó Pai. Nós queremos fazer o Senhor conhecido, que nós possamos nos tornar tão maduros, ó Pai, que nós seremos dependentes do Senhor, que nós sejamos tão maduros, ó Pai, na fé, que todos os dias, ó Pai, nós possamos depender do Senhor para tudo, ó Deus. Que assim seja esse recomeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí. Um abração. E tamo junto aí. Quem tem discípulos aí que não puderam participar, eu vou deixar gravado e vou mandar nos grupos aí. Tá bom? Um abração.